Paz do Senhor. Quem trouxe Bíblia física aí? A gente vai ler uns 30 versículos hoje, viu? Preparados para isso. Gente, muito bom estar aqui, muito bom poder compartilhar essa palavra com vocês. Estou bastante feliz. E o tema da nossa palavra hoje. O tema da nossa palavra hoje é: você conhece o Deus dos milagres? Ou você conhece isso aí, os milagres de Deus? E por mais que pareça um pouco genérico, quando eu escrevi essa palavra, eu entendi que eu estava falando para mim mesmo, porque às vezes a gente conhece quem faz, mas não conhece o que é feito, ou conhece o que é feito, mas não conhece quem faz. E é mais comum do que parece. Então eu quero fazer uma pergunta retórica, porque eu sei que todo mundo vai falar assim: quem aqui tem problema? Né? Ela deve ter mais do que os demais irmãos. Quem aqui não tem problema? Todos nós temos problemas. Excelente. Os discípulos também tinham. Quando Jesus ele fala para a gente assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha que mundo ele dá segurança, que não teríamos problemas. E eu sei que isso é clichê. Você sabe, já ouviu isso várias vezes. Eu não sou o primeiro a dizer: todos temos problemas, e sempre teremos. Só que tem um ponto de vista que precisamos ter na nossa mente para entendermos a maneira com que nós enxergamos esses problemas. Porque existem problemas e problemas. Você pode parar a sua vida para ficar olhando para eles, ou você pode tentar entender o que eles estão falando com você. E é isso que a gente vai refletir hoje. Olha só que interessante. Alguns textos eu vou fazer questão de ler, os outros eu vou só fazer a referência. Anota, lê na sua casa depois, medita sobre esse texto, vai fazer muita diferença na sua vida. Eu vou começar aqui com Jesus curando os leprosos. Vamos passar por muitos textos hoje, e todos eles são textos de milagres, e eles estão organizados em ordem cronológica, ou seja, um acontece depois do outro. Então, antes de a gente passar pelos leprosos, eu preciso fazer um panorama muito rápido para você entender o que vai acontecer. Jesus já tinha começado o ministério, já tinha começado a grande comissão, os discípulos já estavam acompanhando ele, não eram só 12, ele tinha multidões que o acompanhavam. A Bíblia relata os 12 mais próximos, mas tinha muitos outros. Olha que interessante, os discípulos já estavam caminhando com Jesus enquanto ele operava essas coisas. E a gente vai começar pelo primeiro deles, que é Lucas, capítulo 17, versos número 11. O primeiro a encontrar diz amém e a gente segue o texto. Vai aparecer aqui, que beleza, muito bom. Glória a Deus. Lucas 17, do 11 ao 19. Diz assim: Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e também na Galiléia. Galiléia é o lugar onde Jesus mais operou milagres, tá? 70% dos milagres de Jesus acontecem na Galiléia. E quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. E eles pararam de longe e gritavam: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Jesus viu cada um deles e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem o corpo de vocês. Enquanto eles iam pelo caminho, foram curados. Olha que interessante. Os leprosos eram afastados da cidade, das pessoas, dos povos, pela lei mosaica. Porque a lepra era uma doença que era transmitida aos outros. Então, eles ficavam à porta da cidade. E é interessante porque Jesus chegava a entrar numa cidade com aquelas 200 ou 300 pessoas junto com ele, que sempre o acompanhavam. E antes de ele entrar, as pessoas de longe, respeitando a lei e também quem ele era, gritavam: tenha piedade de nós. Jesus não disse: chegue perto, vá ao Jordão, faça isso, ore, dê uma oferta. Não. Ele disse: vá até aos sacerdotes, para que eles examinem vocês, e só, mais nada. E eles foram. E a Bíblia diz que no caminho eles eram curados. Vocês entendem que, se Jesus diz: vá e seja curado, os discípulos com ele não viram a cura acontecendo? Porque aconteceu no caminho. O autor do livro de Lucas, para o livro de Lucas, ele escreveu isso porque ele viu ou contaram. A gente não consegue saber. Mas aí tem um ponto interessante. Olha que legal. Continua no verso 15 dizendo: e quando um deles, que era samaritano, ou seja, não era daquela região, viu que ele estava curado, em vez de continuar o caminho, ele voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E Jesus disse a ele: os homens que foram curados não eram 10? Onde estão os 9? Porque somente esse estrangeiro samaritano voltou para louvar a Deus. E Jesus disse: levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Vocês entendem que se esse homem não tivesse voltado para agradecer, nenhum dos discípulos teria certeza que o milagre aconteceu? Eram 10 leprosos, Deus
através de Jesus, deu um único comando e disse: vá. E eles foram curados no caminho. Um deles faz questão de voltar para dizer: olha, obrigado, eu fui curado, glorificado seja o nome do Senhor. E Jesus disse: eu curei 10, quem só tem um aqui? E ele faz essa pergunta não somente aos discípulos que estavam ali, mas ao próprio homem, e retoricamente a nós que leremos posteriormente, essa indagação: uai, eram 10, só um voltou, cadê a gratidão no coração dos demais? Esse é o primeiro ponto. E olha que isso é interessante, ele volta, ele mostra que foi curado, no mesmo comando dos outros, então todos os discípulos agora sabem, primeiro milagre. Guarda isso, primeiro milagre, nós foram curados, e os discípulos viram, ok? Eles viram. Vamos continuar. O texto, a gente não vai ler, mas a gente vai passar por ele. Marcos capítulo 5, do verso 21 ao 43. É uma história grande, que vai acontecer também na região da Galileia. Jesus já tinha curado a sogra de Pedro de uma febre muito alta e morava na casa dele. Eu tive a oportunidade de conhecer essa casa. Eu estava em Israel 2 semanas atrás. E é uma casa interessante, as meninas que estão lá. E você tem vários cômodos. Então, quando Jesus ele disse que vai preparar uma morada para nós, era um cômodo extra na casa de Deus. Mas isso é só um fato curioso. E é muito interessante porque a casa da sogra de Pedro fica aqui. Foi onde Jesus passou grande parte da vida dele, antes dele se sacrificar por nós. E existe um caminho até a sinagoga, que fica do outro lado da casa. E isso é incrível, porque foi nesse caminho que aconteceram duas coisas. A filha de Jairo estava doente, em uma outra cidade, e o pai dela vinha correndo até lá. E é muito quente, é muita areia, e não é perto. Ele só tinha como se mover, ou de camelo, cavalo, que eram só pessoas vivas que tinham, ou a pé. Então ele vem correndo há dias viajando, chega ali para implorar por Jesus: olha, minha filha está doente, eu preciso de ajuda, por favor, cura ela. E Jesus ele se compadece, os discípulos que estavam com ele na casa, como Pedro e alguns outros mais próximos. Ele fala: claro, vamos até lá. Ele sai e começa a ir. No caminho acontece o milagre que eu mais gosto da palavra de Deus: a mulher do fluxo de sangue. Mas qual que é o problema desse texto? Por que a multidão apertava Jesus? Porque ele já tinha operado muitos milagres dentro dessa cidade, mas eles não foram escritos. Por isso que João diz: eu poderia falar ainda muito mais de outras coisas que o Senhor fez, mas não haveria folhas suficientes para descrever. Claro que na realidade ele estava inserido naquele momento. E olha que incrível. Jesus sai com os discípulos, ele pega um caminho, ele vai por uma rota, na metade dela, enquanto as pessoas apertavam ele com a mulher e toca. Vocês entendem que Jesus poderia simplesmente deixar para lá e continuar o caminho dele? Ele não sabia que ele ia curar a filha de Jairo. Isso já estava escrito. Mas ele faz questão de parar. Ele não interpreta isso muito bem, eu recomendo que vocês assistam. Ele faz questão de parar. Ele olha e ele diz: alguém me tocou. E os discípulos questionam: claro que ele tocaram. A multidão já perto do tempo todo. Ele: não. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. Essa mulher sofreu o fluxo de sangue há 12 anos. A cidade conhecia, a cidade sabia quem ela era. Porque ela era uma mulher com a poder resistir. Porque ela testou durante 12 anos todas as formas possíveis de cura, não conseguiu. Olha só, quando Jesus ele para, e ele se ajoelha, se aproxima dela, e a recebe como filho de novo, porque ela não se via dessa maneira, ele novamente agora permite os discípulos enxergarem naquela mulher, naquela cidade, que todo mundo conhecia, que era doente, agora foi curada. Não satisfeito, ele chega na casa de Jairo, a filha já morta, 2 discípulos sobem com ele. A cidade inteira dizia: não atormente o mestre, sua filha já morreu. Mas ele diz o quê? Não se preocupe, ela só dorme. Ela vai e ressuscita. Quando ela desce, todo mundo tinha ouvido, ela morreu, mas agora ela está viva. Então nós temos 3 milagres acontecendo em sequência, sendo os leprosos. Logo em seguida, a filha de Jairo, interrompido no meio do caminho para a mulher do fluxo de sangue, e a filha de Jairo de novo. Então os discípulos já começaram ali um processo que eu chamo de decorar os milagres. Ele já estava ali guardando todos os milagres que estavam acontecendo. Que inclusive é uma coisa que eu gosto muito. E é uma rota muito interessante porque Jesus fazia esse trajeto da casa da sogra de Pedro até a sinagoga todos os dias. Na tradição, principalmente ao sábado, que era onde ele pregava e ensinava a Torá. Então as pessoas estavam acostumadas a pegar Jesus nesse caminho. E é justamente por isso que ele curou tantas pessoas. Então nós estamos falando de 2 milagres específicos que aconteceram, mas existem muitos outros que não foram escritos.
mas que aconteceram comigo, porque a Bíblia diz que Jesus curou muitos. E além disso, a Bíblia diz que curou a todos que o seguiam. Ou seja, se Jesus tinha aproximadamente 600 pessoas que seguiam ele, pelo que os textos dizem, nós temos pelo menos 600 curas, além de todas as que são escritas. Só para você entender o tamanho da glória que acompanhava ao Pai, que hoje ama a gente, isso é muito importante. Seguindo por esse mesmo caminho, Jesus ele vai atravessar o mar da Galileia de um ponto ao outro para que ele possa executar o sermão da montanha, parte do sermão da montanha. Então ele vai atravessar. O mar da Galileia é um lago de água doce, mesmo que a gente chama de mar. E por incrível que pareça, as ondas são altas. São incrivelmente altas por um lago. Não é muito grande, não é muito extenso. A gente atravessou ele numa embarcação com um motor, então a gente fez com 28 minutos de uma ponta a outra, o que é pouco tempo. Mas agora, à noite, numa tempestade, num barco movido a vela, numa viagem longa, numa viagem complicada, num barquinho pequeno, com as ondas que batiam alto, dá um certo desespero, justamente para mim que não sei nadar, mas dá um certo desespero. Vamos ler o texto de Marcos, capítulo 4, verso de 35 até o verso 41. Apareceu aqui? Verso 35 diz assim: aquele dia, no fim da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram um povo ali. Que povo é esse? O povo que seguia ele e estava assim do lado. Eles deixaram o povo ali, subiram no barco que Jesus estava e foram junto com ele. E os outros barcos o acompanharam. Olha que interessante. Um barco e os outros foram juntos. Ou seja, tinha uma pequena multidão acompanhando Jesus ao outro lado. E a gente vai chegar nesse texto. De repente, começou a soprar um vento muito forte. As ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que eles já estavam ficando cheios de água. Está falando de todos os barcos que estavam ali, não especificamente só do barco que Jesus estava. Porém, Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça em cima de uma almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e o lago e disse: silêncio, fique quieto. E o vento parou e tudo ficou calmo. E aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é esse, que até o mar e as ondas o obedecem? Essa pergunta de Jesus é muito boa, porque o próprio Jesus estava indignado, assim como nós pensamos. Ele disse: vocês ainda não têm fé? Vocês me viram curar os leprosos, vocês me viram curar a mulher do fluxo de sangue, vocês me viram ressuscitar a filha de Jairo, vocês me viram curar mais de 300 pessoas nesses dias em que eu estava aqui, vocês me viram curar a mão de um homem que era torta, era deformada, na sinagoga no sábado. Vocês me viram fazer tudo isso. Estão com medo de uma tempestade que eu estou no barco. Vocês ainda não têm fé. E os discípulos ainda questionavam: quem é esse que até o mar e as ondas obedecem? É interessante, essa pergunta é muito boa, guarda essa pergunta. Porque eles estavam vendo os milagres acontecerem, mas eles ainda não tinham percebido quem estava fazendo os milagres. E isso é um ponto importante. Então, até o momento, já foram quantos milagres aqui? Quem está contando? Quantos? 4, muito bem. Já foram 4 milagres aqui. Isso dos que foram escritos. Aconteceram outros. Agora vem, caminhando na nossa metade do fim, porque a gente vai falar muita coisa. O milagre dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Eu gosto desse milagre. Eu gosto muito desse milagre. Principalmente quando a gente entende o contexto em que ele acontece. Uma montanha, um morro alto, tudo deserto, uma multidão que acompanhava Jesus, não porque ele era, mas pelo que ele fazia. Ele era capaz de fazer sinais e maravilhas. E era isso que incomodava tanto a sinagoga, os fariseus, os saduceus e todos os outros homens. Isso incomodava eles. Por quê? Porque Jesus de fato tinha poder. E outras culturas, que não são cristãs, relatam de Jesus nessa mesma autoridade. Um homem de muito poder de operar com sinais e maravilhas. Nós hoje sabemos de onde vem esse poder. Eles não. Eles não tinham entendido isso. Vamos ver o texto de Mateus, verso 14, capítulo 14, verso 13 ao 21.
Então entendam isso. Os discípulos acabaram de passar pela tempestade à noite, que era não ficar tarde, já tinha anoitecido. Já tinha iniciado o dia, Jesus já tinha reunido o pessoal, e ele já tinha dito, vamos subir a montanha. E aí a Bíblia diz que ele se compadeceu das pessoas que estavam na porta da praia, esperando que Jesus chegasse, porque eles não iam receber esse milagre, porque a fofoca do milagre corria muito rápido, mais rápido do que a fofoca corre nos dias de hoje, só para vocês terem uma ideia, era muito rápido. Então, quando ele pisa na terra, já tinha uma multidão esperando ele. E o que Jesus faz quando ele se compadece de alguém? Ouve. Ele prega. É isso que a Bíblia diz. Ele fala, e compadecendo deles, compartilhou uma palavra com todos. E é isso que ele faz no Sermão da Montanha. Ele sobe, assenta o pessoal, organiza todo mundo e começa a pregar. E o que é interessante, porque quando Jesus se compadece das pessoas, ele entende que o melhor que ele tem para oferecer é a palavra. Porque a palavra que muda, a palavra que transforma, a palavra que alimenta. Fazendo uma alusão ao quê? Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. É muito interessante. O texto vai, e Jesus saindo viu uma grande multidão, possuído de íntima compaixão, curou os seus enfermos. A Bíblia não descreve quantidade, mas ela usa a palavra multidão. Vocês conseguem mensurar o tanto de gente que estava com os mais variados problemas, em uma geração em que não tinha médico direito, e que às vezes problemas simples eram tratados como absurdos, como por exemplo a lepra era uma hanseníase não cuidada. Hoje a hanseníase convive no nosso meio e nem impacto gera. Só que naquela época não tinha essa tecnologia. Então a Bíblia deixa claro, ele curou os seus enfermos. Os discípulos viram tudo isso também. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele e lhe diziam: Senhor, esse lugar é deserto e a hora já está muito avançada. Dê tchau a todos eles para que eles possam voltar às suas aldeias e comprem alguma coisa para comer. Era cultural naquele tempo que todo palanque de ministração, todo lugar em que as pessoas parassem para ouvir, fosse dado alguma coisa. E se a pessoa voltasse para casa depois de ouvir fulano ou ciclano, alguma coisa acontecesse no caminho, parte da responsabilidade cai de quem estava pregando, falando, ministrando. Porque as pessoas pararam para ouvir. Então é como se você agora passasse mal. Eu queria parte da responsabilidade, porque você só está aqui porque veio ouvir a pregação. Era assim que eles interpretavam. Então quando os discípulos chegam em Jesus, a preocupação era: olha, está tarde, nós estamos aqui, não temos comida para toda essa multidão. É melhor que a gente dê tchau a todos eles, porque eles voltem para suas casas e possam se alimentar. Ou seja, os discípulos queriam resolver o problema da maneira mais simples aqui. E aí Jesus ainda disse: não é saudável que eles voltem para casa. Nós iremos dar de comer a eles. E então os discípulos questionaram: Senhor, nós não temos nada aqui, senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: traz eles aqui. Então, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo eles aos céus, os abençoou, partiu o pão, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. Olha que legal. Outros textos vão dizer, nos outros evangelhos, que um menino leva tudo que tinha, 5 pães e 2 peixes. Era isso, é tudo. Provavelmente os discípulos passaram no meio e disseram: quem tem comida? E ele pegou aquilo que tinha, literalmente dessa maneira. E quando ele chega, ele entrega os 5 pães e 2 peixes, os discípulos levam isso porque Jesus pediu. Mas os discípulos não tinham nem a possibilidade de entender que aquilo seria milagre. Eles não estavam entendendo. E aí, quando eles recebem aqui, ele fala: Senhor, sabe o que nós temos? E aí Jesus diz: dá. Ele ergue, abençoa e começa a partir o pão e entrega para o discípulo. E o discípulo entrega para a próxima pessoa, e a próxima pessoa para a próxima pessoa, em uma escadinha, porque todos estavam assentados em blocos. E isso continua. Quem é o primeiro a partir do pão? Jesus. O pão da vida partia o pão, entregava aos demais. E os discípulos viram isso acontecendo. Eu não sei se você consegue imaginar, mas na 10ª vez que Jesus faz isso com 5 pãezinhos, já tinha alimentado gente o suficiente. Mas ele não faz só assim, ele faz muito mais vezes. E ele vai fazendo, e ele vai fazendo, e ele vai fazendo, o mesmo com o peixe. Todo mundo se alimenta. Por quê? Porque a Bíblia diz: todos comeram e ficaram satisfeitos. E todos os pedaços que sobraram encheram 12 cestos. Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos cestos sobraram? Um cesto cheio de pão e peixe para cada discípulo.
Por quê? Porque os que comeram ali foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Estima-se que 20.000 pessoas comeram aproximadamente. 5 pães e 2 peixes alimentaram e saciaram 20.000 pessoas. É o primeiro milagre grande que os discípulos veem. Porque antes eles viam milagres específicos. Eu tenho uma perna torta, seja curado. Eu não enxergo, seja curado. Minha mão não mexe, seja curado. Eu tenho fluxo de sangue há muito tempo, seja curado. Não sei o que, seja curado. E acontecia, eu morri, ressuscite. Pronto, está resolvido. Só que agora não era uma doença. E Jesus poderia dar um comando. Jesus poderia simplesmente dizer: sejam todos saciados agora em meu nome. Ele poderia fazer isso. Mas ninguém teria poder de fato. Porque o que acontece é que ele multiplica, as pessoas vêm, testificam, sobra, cada um dos discípulos pega e volta para o barco com isso, porque o texto fecha dizendo: logo ordenou Jesus aos seus discípulos que voltassem para o barco e que fossem adiante ao outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Agora a gente entra no clímax dessa mensagem. Por quê? Sobrou 12 cestos, cheios de pão e de peixe. Antes não enchia nenhum, agora tem 12, e são 12 discípulos. Os discípulos voltam para o barco carregando esses cestos. Eles estão testificando um milagre. Além de terem alimentado a multidão, eles pegaram aquilo que sobrou, eles estão tocando no milagre. Eles levam para o barco e colocam para o barco. Os discípulos viram. A filha de Jairo ressuscitando, a mulher do fluxo de sangue voltando, centenas de pessoas sendo curadas, os mais variados problemas, os leprosos sendo curados, os homens da mão torta, eles viram tudo isso. E agora eles voltam para o barco com um cesto cheio de milagres, porque eles acabaram de testificar da multidão sendo alimentada. Jesus fez questão de se despedir de cada um deles. Sabe o que eu acho que aconteceu? Enquanto Jesus se despedia, a pessoa pede uma oração. Quando o pastor está na porta, a gente vai dar tchau, a gente não conversa, não fala alguma coisa. Tenho certeza que eles chegaram perto de Jesus assim: oi, Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado pelo alimento, mas meu sobrinho está assim, está difícil com ele, ele não vai para a igreja, ele está com uns problemas de saúde, será que o senhor pode orar? E aí Jesus colocava a mão no ombro: pode ir lá, minha filha, seu sobrinho está bem. Então ele ficou muito tempo ali. Por quê? O texto começa dizendo que era o fim da tarde, provavelmente era 3h30, 4 horas, por conta da diferença de horário do calendário judeu. Então, até que todos comessem, vamos colocar em 2 horas, o sol já tinha acabado. E é por isso que Jesus fala: volte, vá para o outro lado, não se preocupe comigo. Eu vou me despedir de todos para garantir que todos voltem em segurança. Enquanto isso, vocês vão e adiantam o caminho. Legal? E agora vai acontecer a história que eu mais gosto, que é Jesus caminhando sobre as águas. Porque, como os barcos já tinham ido, eles não iam fazer o barco voltar. E ele não precisava fazer isso. Ele faz uma das coisas mais legais da Bíblia, que é: se não tem barco, vou andar sobre esse mar aqui. O mesmo mar que ele tinha feito Arades se mover durante a tempestade do milagre anterior. Eu gosto muito desse texto, gente. Uma das experiências mais incríveis que eu tive comigo na minha vida até hoje foi exatamente o mar da Galileia parado, olhando para aquilo e pensando: caramba, Jesus andou aqui, em cima dessas árvores. Caramba, Jesus curou centenas de pessoas nessa cidade. Caramba, essas pedras ouviram Jesus pregar, viram Jesus fazer tudo isso. Que incrível. E olha só. Ok, essa parte, estava até perdido na minha mensagem. Então, o texto agora ele vai continuar em outro evangelho, mas é a mesma história, a mesma narração. Eu preciso que você acompanhe comigo aqui. Quantos milagres a gente passou? 5 em sequência. No meio deles, mais de 300. Então, a gente não estaria nem para contar, e literalmente não estaria para escrever. A Bíblia já é desse tamanho. Se a gente fosse escrever todos os episódios de milagres, ela teria 7 vezes desse tamanho, provavelmente. E aí, todo mundo aqui pula a genealogia que eu sei, você ia ler um texto assim: e Jesus curou fulano, e depois ciclano, e então Beltrano. E aí fulano voltou com outro problema, e ele curou também, e assim sucessivamente. E fica lendo 5 capítulos só falando de milagre. Seria cansativo. Então, assim, o Espírito Santo abençoou as nossas alturas e trouxe o que nós precisávamos para que isso nos alimentasse. Que olha que legal. Mateus capítulo 14, do verso 22 ao 33. É a continuação desse texto. E Jesus
depois de ter despedido de toda a multidão, subiu ao monte para orar. Tradição de Jesus isso. E chegado já muito tarde, estava sozinho. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus até eles, andando sobre as águas. E os discípulos, vendo que ele estava andando sobre as águas, ficaram assustados e gritavam uns aos outros: é um fantasma! Com muito medo. Tinha mais fé em acreditar no fantasma do que para acreditar que Jesus podia caminhar sobre as águas. Mas isso não está escrito, não. Isso é comentário do pessoal. Jesus, porém, falou com eles: tem de bom ânimo, meus filhos. Sou eu, não tenho medo. E aí agora Pedro faz um dos atos de maior fé de toda a palavra de Deus. Pedro responde imediatamente: Senhor, se é tu mesmo, fale com que eu vá até você. E aí Jesus responde o quê? Vem. Eu consigo imaginar Pedro na ponta do barco, dizendo, como a gente diz aqui em São Paulo, metendo louco. Vira para Jesus e fala assim: ah, Jesus, se você mesmo fala para mim. Pedro acreditava que Jesus poderia fazer aquilo. Mas no coração, ele não tinha dúvida, por isso que ele perguntou. Porque se ele só tivesse fé, ele faria igual a mulher da fluxo de sangue. Ele não ia perguntar, ele ia pular. Ele sabia que ele ia conseguir andar. Mas ele mistura uma confiança com dúvida, o que é curioso, porque ele acredita, mas ele pergunta. Ele fala: se é o Senhor mesmo, fale que eu vai. E aí Jesus diz: vem, e Pedro vai. E o texto vai narrar isso. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas quando lhe veio um vento muito forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, clamou a Deus, dizendo: Senhor, me salva. Logo, Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? E quando subiram ao barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se de todos os outros que estavam no barco e adoravam a Deus, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Pontos importantíssimos nessa parte, que talvez passem esquecidos na nossa leitura. Para os discípulos questionarem quem vinha, Jesus estava longe do barco, caminhando sobre as águas, não dava para ver com nitidez. Por isso eles acreditavam ser um fantasma, porque as roupas de linho eram brancas, e provavelmente somente a luz da lua iluminava as águas naquele momento. Então eles viam alguém com uma roupa branca, no meio do escuro, andando sobre as águas. É compreensível que eles imaginassem que fosse um fantasma. Dá para a gente entender isso. Então, de longe, a Bíblia diz que gritaram, então realmente não estava perto, estava longe. Quando ele grita, Jesus diz: vem, ele escuta, pula e vai. Mas durante o caminho, ele ainda estava longe de Jesus. Durante o caminho, um vento passa. Entenda só. Finge que o Mateuzinho é Jesus. Ó, aqui o nome do Mateuzinho agora. Ele não está nem ouvindo. Mas finge que o Mateuzinho é Jesus. Suponhamos que seja essa a distância. Pedro, pula e vai indo. Quando ele chega mais ou menos na metade do caminho, o vento bate nele. E aí, em vez de continuar olhando para Jesus, ele olha para o pé. E quando ele olha para o pé, ele vê que a água que antes estava debaixo do pé, agora está na canela. E ele continua vendo, agora está no joelho. E ele continua vendo: estou afundando. Me lasquei. E é verdade, porque ele continua. E é muito interessante, porque o texto diz que ele clamou a Deus e pediu: Senhor, me salva. Ele não gritou, ele clamou, não dava tempo de gritar, ele estava afundando, literalmente afundando. E outro texto que na mesma história diz que o Senhor, compadecendo-se dele, estende a mão e o puxa da água. Se ele não tivesse clamado a Deus, ele teria morrido afogado. Ele só não morre porque ele clamou ao Senhor. E Deus ouve o clamor, porque ele é um onisciente e também é onipresente. Então, quando ele ouve o clamor de Pedro, ele estende a mão dentro da água, ele puxa Pedro. E quando ele puxa, ele pergunta: por que você duvidou? E eu gosto de dizer que nós tiramos os olhos de Jesus, nós nos preocupamos demais com os nossos problemas. Enquanto nós estivermos com os olhos fixos em Jesus, o vento pode vir, a gente não vai afundar. Pode nos empurrar, a gente não vai afundar. Os problemas podem acontecer, mas eles não vão nos impedir de alcançar o nosso objetivo, que é chegarmos a Jesus. Jesus ele não disse: vem aqui sobre as águas, ele vem até mim, porque Pedro não fala: me manda andar sobre as águas, não, ele fala: vale que eu vá até você.
Nunca foi sobre caminhar sobre as águas, era sobre chegar a Cristo. E Cristo disse: se você quer vir, não importa a dificuldade que você vai enfrentar, mas eu estou dizendo, vem. E ele vai. No meio do caminho, ele caminha sobre as águas. Se fosse fogo, ele caminharia em meio ao fogo. Ou a gente já se esqueceu de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se fosse uma potestade ainda maior, ele enfrentaria. A gente vai esquecer de novo de Elias enfrentando todos aqueles problemas, os 100 profetas de Baal, todas as outras coisas. Quantas não são as coisas que acontecem no meio do caminho até a gente chega a Jesus e tenta nos impedir de alcançarmos o que nós precisamos? Isso não vai acabar, porque qual foi a primeira coisa que eu disse? Quem é que tem problema? Todos nós temos problemas. Jesus não nos prometeu uma vida sem problemas, ele disse que teríamos. Mas ele disse: tenha de bom ânimo. Ele não disse: vocês não vão ter, não. Ele disse: tenham bom ânimo. Eu já venci. A vitória já é garantida, mas você precisar passar por isso. E é importante entendermos esse ponto. Por quê? Nesse andar da carruagem, se a gente analisar bem, foram mais de 100 milagres vistos pelos discípulos. E eles ainda perguntaram se era Jesus mesmo. Naquela altura do campeonato, eles estavam no barco com 12 cestos cheios de milagre, que Jesus fez questão de pedir para eles levarem. Para quê? Para que eles se lembrassem daquilo. Mas eles ainda não tinham percebido. E o clímax dessa mensagem é a pergunta que eu vou fazer agora. Será que nós estamos nos relacionando com Deus pelo que Ele faz? Ou por quem Ele é? Porque se a gente se relaciona com Deus por tudo que Ele faz na nossa vida, uma hora a gente perde quem Ele é. Porque o nosso Deus, Ele não é o Deus dos milagres. Nós vivemos os milagres de quem Deus é. Quando a gente para de entender quem está fazendo, a gente fica preso ao que é feito. Então, por exemplo, nós podemos ver ações sociais em São Paulo, num centro, com os moradores de rua. Eles não vão lá pela ação social, eles vão pelo alimento que dão a eles. Se o alimento for um outro bairro, eles vão para o outro bairro. Mesmo que a pessoa lá seja uma pessoa amável, eles não estão importando para quem está fazendo. Eles se importam com o que está sendo feito. Nós não podemos nos comportar dessa maneira. Nós não podemos chegar a Cristo porque Ele faz muito. Mas nós precisamos chegar a Cristo porque é Ele quem faz. E mesmo se Ele não fizer, Ele continua sendo a mesma pessoa. E aí o ponto principal é como nós estamos olhando para Deus. De que forma nós estamos nos relacionando com Ele? A gente dobra o joelho por prazer, por quem Deus é, para reconhecer quem Ele é, para reconhecer a ingratidão por tudo que Ele já fez, ou a gente dobra o joelho para esperar que Ele faça algo além? Nós sabemos como os discípulos, que já viram tanta coisa, e ainda assim não tinham entendido. Olha que incrível. Eu fiz. Tudo isso tinha acontecido e os discípulos ainda não tinham entendido. Só que quando Pedro vai morrer afogado, depois de ter vivido uma experiência sobrenatural, ele reconhece no coração de Senhor, eu não consigo, me salva. Jesus salva ele e diz: por que você duvidou? E quando eles voltaram para o barco, caminhando sobre as águas, todos os discípulos adoraram a Deus e eles dizem a frase clássica. Então, aproximando-se dele, eles estavam no barco, adoraram e eles diziam: és verdadeiramente o Filho de Deus. Nesse momento, todos os discípulos eles param de se relacionar com aquilo que Jesus estava fazendo. Eles ignoram aquilo que Jesus havia feito. E agora eles começam a se relacionar com quem Deus é. Porque quando nós nos relacionamos com quem Ele é, o que Ele faz, Ele continua fazendo. E talvez o fato de Ele não ter feito algo na nossa vida é pelo simples fato de que nós estamos esperando Ele fazer e não esperando Ele ser quem Ele é. Porque, por exemplo, se eu for conversar com o Fabiano, eu não vou conversar com o Fabiano, sei lá, porque ele vai falar mal do meu café, que ele não gosta. Mas eu vou conversar com o Fabiano porque eu gosto de conversar com o Fabiano, porque ele é um cara maneiro, a gente hoje troca ideia. Esse é o ponto. Todo mundo aqui tem algum amigo que você poderia facilmente sentar para conversar pelo simples fato de gostar de conversar com ele. Mas também temos aqueles amigos que nós sentamos para conversar com ele, porque sabemos que ele pode nos fazer alguma coisa, sabemos que ele pode abrir alguma porta, sabemos que ele pode nos dar alguma oportunidade. Talvez a gente esteja se aproximando de Deus, esperando que Ele faça o papel desse amigo. O Deus que vai abrir uma porta, o Deus que vai dar uma oportunidade, o Deus que vai entregar uma cura, o Deus que vai mostrar o caminho. Mas e o Deus que é o seu amigo? O Deus que é o seu pai? O Deus que é o seu pastor? E aí talvez a gente fica assim: mas se meu Deus não é só o Deus dos milagres, o que mais Ele é na nossa vida?
Se nós realmente reconhecemos que o Senhor, Ele é o Filho de Deus, que opera em nós e através de nós, eu separei 7 características do que o Senhor é, além de Deus dos milagres. E a primeira delas é que Deus é nosso Pai. Anota, Mateus capítulo 6, verso número 9, Isaías 64, verso número 8. Diz que o Senhor é o nosso Pai. O Pai faz o quê? O Pai cuida, o Pai ama, o Pai protege, o Pai provê. Por isso, essa é a primeira característica: o Senhor é o nosso Pai. A segunda, Ele é o nosso ajudador e aquele que nos dá socorro. Salmos 46, 1, Hebreus 13, 1. O próprio Davi, em Salmos 46, ele diz: o Senhor é o meu socorro bem presente. Olha só, o nosso Pai. Agora, o nosso ajudador. O que é um ajudador? É alguém que vai te auxiliar em todo e qualquer problema. É o significado de auxiliador, aquele que te auxilia em todas as suas funções. Quantas coisas você faz na sua vida sem pedir a ajuda de Jesus? Por que você não está pedindo? Porque Ele é o nosso auxiliador, Ele está aqui para isso. Ele também é nosso amigo. João 15, Êxodo 33, 11. Jesus, Ele é o nosso amigo, é o nosso Pai, é o nosso auxiliador, Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso pastor. O pastor faz o quê? Dá a vida pelas ovelhas. Jesus fez o quê? Deu a vida por cada um de nós. Salmo 23, 1, João 10, 11. Também é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Salmo 91, 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o refúgio é a minha fortaleza. Um dos salmos mais bonitos de Davi, Provérbios 18, 10, a mesma coisa. Ele também é o nosso consolador, através do Espírito Santo. 2 Coríntios 1, 3, João 14, 26, aquele que traz paz, alívio, esperança, em momento de dor, em momento de luto, em momento de dificuldade. Para ser um consolador, Ele vai consolar você. Então, mesmo Deus que fala: olha, eu irei contigo, seremos vitoriosos, é Deus que diz: se não chorar, eu estou com você. Se a gente vai comemorar, eu estou com você. Se a gente vai chorar, eu vou estar com você também. Porque também existe graça na dor. E talvez essa seja a nossa maior dificuldade. E Ele também é o nosso libertador e o nosso redentor. Nós tínhamos uma dívida impagável. Ele veio e pagou por nós. Então eu quero fechar trazendo para vocês aqui uma reflexão final, que vai ficar para a semana toda, e se Deus abençoar para a vida toda. Não podemos nos relacionarmos com Deus por tudo que Ele já fez. Eu sei que Ele já fez muita coisa, todo mundo aqui que tem mais de 30 anos, eu tenho 28, então alguns serão mais velhos que eu. Todos que têm mais idade que eu já viram muito mais coisa do que eu. Então, se eu já vi muita coisa, imagina vocês que já estão ainda mais. Se você está vendo tanta coisa, é normal que você olhe para Deus e lembre daquilo que Ele fez. Mas você precisa olhar para Deus e lembrar de quem Ele é. Porque quando você lembra de quem Deus é, você consegue reconhecer o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele vai continuar fazendo. Porque quem Deus é o caráter da realidade de Deus. O que Deus faz é a circunstância do momento e da vontade de Deus. Então, se Deus faz agora, porque é da vontade dele. Se Ele faz daqui a 10 anos, é porque é da vontade dele. Então, se você fica esperando Ele fazer, você acaba parando de se relacionar com quem Ele é. Cada luta, cada dificuldade, cada problema, cada conflito, cada coisa que nós vivemos, cada coisa que nós experimentamos, serviu para que nós entendêssemos um pouco mais sobre quem Cristo é. Mas não podemos parar a nossa vida para olhar para os feitos. Nós precisamos nos relacionar com aquele que faz. Porque Salmos 116 diz assim: Tu, Senhor, me farás enxergar os caminhos da vida, e na tua presença há plenitude de alegria, e à tua direita delícias perpétuas. Esse texto é muito bom, porque Davi está dizendo, preso, perseguido, ele está dizendo: o Senhor vai me fazer enxergar o caminho da vida, o caminho da vitória, o caminho da solução, porque na tua presença eu encontro alegria plena, plenitude de alegria. Então, Davi não está dizendo porque o Senhor fará tal coisa, não, ele está afirmando na presença de Deus a plenitude de alegria. O mesmo Davi que já estava perturbado por problemas da mente dele, por problemas da família dele, por problemas no reino dele. Mas isso não o impediu de declarar uma verdade do que o Senhor estava falando. Por que disso? Todos nós já vimos muita coisa. E aquele que não viu nada, calma que você ainda vai ver. Mas o ponto é, nós temos uma Bíblia, uma palavra de Deus, com muita coisa escrita, que
foi escrita para que nós tivéssemos acesso a tudo isso. Mas Deus não quer que a gente pegue essa Bíblia para dizer, olha, eu conheço um Deus que faz muita coisa. Ele não quer isso. Ele quer, olha, eu conheço um Deus. E Ele é suficiente. Amém? Eu queria fazer uma oração específica por todo mundo. Eu queria que eu fosse colocar seu pé e eu encerro a minha palavra com isso. Eu acredito muito que cada palavra na nossa vida, ela vem não só para nos lembrar, mas para trazer de volta uma chama que às vezes está quase apagando em alguma coisa. E nós não podemos deixar essa chama apagar. Seja ela quão fraquinha ela esteja, com que nós possamos aumentar essa chama hoje. Com que você possa receber no seu coração tudo isso que foi dito. Chegue na sua casa, inicie no coração da sua família, inicie no coração das pessoas. Fale a respeito de Deus, de quem Ele é, não do que Ele tem feito. Nos seus amigos do trabalho, nos amigos da faculdade, não sei. Faz alguma coisa, seja como Isaías, eis-me aqui. Ou até mesmo como Ezequiel que fala isso também, olha, eu estou vendo o vale. Se vai fazer alguma coisa com o nosso ser, tu tem que dizer. Então assim, a gente precisa se colocar nesse lugar, Senhor, eu estou disponível. O que é para fazer? Eu não sei. Qual a minha dificuldade? Eu não me importo. O que o Senhor vai fazer? Eu não quero saber. Eu estou contigo. Fazendo ou não fazendo, porque eu me relaciono com quem o Senhor é. Amém? Querido Deus, amado Pai, nós agradecemos a Ti por essa palavra, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de ouvirmos um pouco mais sobre o Teu Evangelho. Senhor, nós reconhecemos que o nosso coração é quebrado, nós reconhecemos que a nossa mente ela é caída, e que isso faz com que constantemente nós nos esquecemos de quem o Senhor é. Senhor, nos perdoa por todas as vezes em que mesmo depois de termos vivido tanta coisa, de termos visto tantos milagres, de ter visto a poderosa mão do Senhor atuando sobre nós, dando segurança, dando proteção, dando provisão, ainda assim, quando os ventos são fortes, nosso coração duvida. E eu sei, Senhor, que mesmo nosso coração duvidando, o Senhor reconhece, nós somos seus filhos. Nós queremos pedir perdão por todas as vezes em que tentamos ser autossuficientes e duvidamos do poder do Senhor, mesmo quando temos textos que dizem que devemos confiar. Planta em nós, Senhor, cria em nós